Bem-vindos ao vídeo 4 passos para descobrir sua vocação. Estou muito feliz por você ter feito esse investimento para viver uma vida com propósito. A maioria das pessoas quer encontrar o caminho de suas vidas. Sempre existe o desejo íntimo de fazer algo que as torne plenamente satisfeitas, realizadas e ter a certeza de terem nascido para forjar o que trará felicidade. Há algo dentro de cada um, além dos sentimentos e pensamentos, uma pequena voz que sussurra o que sempre desejou fazer. Um desafio borbulhante, como uma incógnita, exigindo ser resolvido. O desejo de saber o que fazer com as nossas vidas. É muito triste quando uma pessoa vê sua vida passar diante de um emprego que lhe aborrece, mina suas energias, apaga os seus sonhos. Jovens entram em crise pela pressão vinda de seus pais em definir uma carreira que determinará o rumo de suas vidas. Várias pessoas, ao final de seus dias, perceberão que foram uma cópia ao invés de ser original. Isso ocorre pois somente subsistiram na vida e não causaram um impacto significativo na sociedade. Todos nós nascemos como original, mas infelizmente muitos vão morrer como uma cópia tentando ser uma outra pessoa. Embora comumente exista o conhecimento sobre a necessidade de mudar de direção, as pessoas são envolvidas por um mar de novas opções. O recomeço é evidente, mas o medo de errar pode ser sovejante. Somos hoje o produto de nossas decisões passadas, e as decisões que tomamos hoje determinarão o nosso futuro. Uma das mais importantes deliberações de nossas vidas é a decisão da carreira. Normalmente uma pessoa passa em torno de 8 horas diárias no seu trabalho. Logo, passa-se mais tempo trabalhando do que realizando qualquer outra atividade, com exceção do tempo dedicado ao sono. Então, a felicidade depende, em grande parte, da capacidade de encontrar satisfação no trabalho. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, com 80 anos de experiência e abrangência global, apenas 13% da população mundial encontra-se satisfeita com sua vida profissional. Isto significa que 87% das pessoas não conhecem a sua identidade e, portanto, desconhecem o seu destino. Identidade. A identidade é o conjunto de características singulares que cada indivíduo possui, sendo que nos diferencia uns dos outros. O senso de valor não está na semelhança entre as pessoas, mas sim na sua singularidade. A identidade está relacionada à autoimagem, à autoestima e ao autoconhecimento. A autoimagem é a estrutura conceitual, referente ao modo como você se vê. Relaciona-se com a autopercepção. É a imagem autoconstruída para projetar-se no mundo. É o modo com que a própria pessoa se enxerga e coloca-se para o mundo e para outras pessoas. Quanto mais positiva for a sua autoimagem, mais você se aproximará das pessoas de forma segura. O outro percebe conforme o que é exposto. Autoestima refere-se ao valor que uma pessoa atribui a si mesma, relacionando-se a sentimentos positivos ou negativos. O dicionário Wise da língua portuguesa define a autoestima como a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamentos. As pessoas com autoestima elevada são geralmente extrovertidas, tomam a iniciativa de construir novos relacionamentos, são confiantes e percebem que o sucesso é possível e alcançável. Já na dimensão oposta, as pessoas com baixa autoestima consideram-se inferiores aos outros e não se consideram merecedoras de homenagens ou presentes.
Usualmente possuem uma atitude passiva diante do mundo. Esperam que os outros tomem a iniciativa na construção de novos relacionamentos, pois sempre esperam ser escolhidos ao invés de escolherem. As conversas são focadas nas dificuldades que enfrentam e sempre consideram que o pouco já é suficientemente bom. Desenvolver autoestima e autoimagem elevadas dependem do autoconhecimento. Cada pessoa é única, preciosa e insubstituível. Não existem pessoas iguais. Conhecer a si mesmo é entender e identificar suas características pessoais, sentimentos, limitações e potencialidades perante situações da vida. A cor dos olhos, o tipo de cabelo, o perfil comportamental, as habilidades, talentos, as paixões predominantes, os valores determinantes do nosso caminho, enfim, todas as características vigentes estão relacionadas ao nosso destino, à nossa vocação. A ignorância sobre si mesmo é o principal agente responsável por reproduzir e mimetizar o que outros fazem. Quando uma pessoa descobre sua vocação, são desvendados os motivos pelos quais tem todas essas características. Por meio do aprimoramento do autoconhecimento, será possível desenvolver uma melhor autoimagem e autoestima mais elevada. Somente é possível experimentar a felicidade no trabalho por meio da vocação. O que é a vocação? A vocação é o tesouro dentro de cada pessoa, com a capacidade de servir uma geração. A vocação é relacionada com a maneira única de resolver um problema, da forma que nenhuma outra pessoa poderia. A excelência nessa resolução faz com que o exercício da carreira pareça simples aos olhos de quem se encontra à nossa volta. Assim como há o potencial de geração de vida numa semente, encontramos em nós a capacidade de resolver os problemas da sociedade. A vocação manifesta-se no prazer sentido em determinada atividade, o amor pelo que faz. E este prazer estimula-nos e compensa o sacrifício exigido no trabalho desenvolvido. A sua vocação é a mensagem única que você carrega e deve ser lida pelo mundo inteiro. Se você ainda não consegue descrever a sua missão de vida em apenas uma frase, você ainda não descobriu a sua vocação. Benjamin Franklin, ele falou: aquele que tem uma profissão tem um bem, aquele que tem uma vocação tem um cargo de proveito e honra. A sua vocação é a expressão mais pura do seu propósito, do seu destino. Tira o desejo de poder, tira o dinheiro e você terá achado a sua vocação. A vocação é a capacidade de impactar as pessoas com a mesma intensidade de ser, pela necessidade delas, impactado. Em outras palavras, o problema que mais causa-lhe dor é o problema que lhe foi destinado para resolver. O que te aflige é uma indicação de algo que você foi criado para curar. A combinação perfeita dos seus valores, as suas paixões, o seu perfil comportamental, as suas habilidades e os seus talentos formam parte da sua vocação. Passo número 1. Identifique os seus valores. Os valores são características inerentes a um indivíduo e são influenciadas pelo seu perfil comportamental e a sua visão pessoal. São princípios fundamentais, possuidores de força de influenciar as escolhas de uma pessoa para um determinado caminho específico em detrimento de outros rumos. Os valores têm a capacidade de fundamentar as tomadas de decisão mais importantes, além de fortalecer e inspirar as pessoas numa situação adversa.
São um conjunto de características e padrões pessoais, determinantes na forma como nos comportamos e interagimos com outros indivíduos e com o meio ambiente. São critérios normalmente inconscientes e guiam as escolhas e avaliações sobre pessoas ou eventos. Em outras palavras, os valores são a filosofia de vida de uma pessoa. O psicólogo social israelense Shalom Schwartz, após analisar 60 culturas diferentes, descobriu 57 valores comuns entre elas. Diante da descoberta, afirmou que os valores são definidos pelas condições básicas de sobrevivência humana, destacando-se as necessidades biológicas e a sua interação social. Shalom classificou os valores em 10 tipos motivacionais universais: autodeterminação, estimulação, hedonismo, realização, poder, segurança, conformidade, tradição, benevolência e universalismo. Estas motivações universais estão por trás da maioria dos valores conhecidos e assumidos para a nossa vida, como, por exemplo, respeito, equilíbrio, felicidade, humildade, excelência, flexibilidade, integridade, lealdade, honestidade, amabilidade, segurança, trabalho, estabilidade, sinceridade, liberdade. Estes são alguns dos valores mais importantes, mais apontados pelas pessoas e seus grupos na estruturação de uma cultura. Passo 2. Identifique as suas paixões. A vocação tem a capacidade de acender o fogo interno da paixão e apagar o medo e a frustração. A paixão é a força motriz que impulsiona toda a realização humana significativa. Quando somos apaixonados por algo, somos capazes de resistir a qualquer problema ou aflição. E o objeto da nossa paixão gera persistência e determinação. Gostar do que fazemos é o combustível necessário para continuar trabalhando, seguir lutando e buscando incessantemente a vida que sonhamos. A paixão é o fluxo constante de entusiasmo, energia e ideias, e surge quando fazemos algo que amamos fazer. É praticamente impossível sermos criativos quando não gostamos daquilo que fazemos. A paixão é o combustível de uma vida bem-sucedida. Sem satisfação no trabalho, você irá somente sobreviver, mas nunca viverá de verdade. Quando a paixão se manifesta, todo o nosso potencial físico, mental, emocional e espiritual é potencializado a serviço da conquista dos nossos objetivos. Os nossos sonhos revelam a nossa paixão. Essa revela a nossa vocação. Logo, a chave é identificar o que desperta o nosso interesse, com que sonhamos acordados, como imaginamos a nossa vida em um futuro perfeito, o que você gostaria de fazer se não tivesse que trabalhar para sustentar-se, qual tipo de pessoas amamos servir, o que faz o teu coração bater mais rápido. Quando descobrimos a nossa vocação, deixamos de trabalhar e só desfrutamos daquilo que amamos fazer. Ao invés de pensar quando serão as nossas próximas férias, devemos criar uma vida da qual não precisamos escapar. Encontre o que você realmente ama fazer e faça sua agenda diária em função disto. Passo 3. Descubra o seu perfil comportamental. Nosso perfil comportamental é a nossa herança biológica, o DNA que levamos para alcançar o nosso destino. William Marston percebeu que o temperamento se manifesta em 4 dimensões distintas. Essas 4 dimensões são conhecidas como o modelo DISC: dominante, interativo, estável e cauteloso.
A seguir, faço a descrição destes 4 tipos de perfis comportamentais, dentro dos quais, sem dúvida, você poderá identificar as características do seu perfil predominante. E vamos iniciar com um perfil comportamental do dominante. Os dominantes são pessoas diretas e assertivas, orientadas nos resultados. Elas pensam por si próprias. São ambiciosas, bem como rápidas e dinâmicas na resolução de problemas. Os dominantes são competitivos e gostam de desafios, mesmo quando as chances de sucesso são pequenas. Eles possuem uma forte necessidade de conquistar e manter um nível de autoridade e controle sobre o ambiente em que vivem e trabalham. São considerados decididos e resolutos. Isto nos causa surpresa, pois os dominantes costumam exigir e cobrar o seu modo de fazer na resolução dos desafios. A frase característica dos dominantes é: as coisas fazem-se do meu jeito. Talvez até você falou essa frase em algum momento. Isso está refletindo, isso está revelando que talvez você tenha um perfil dominante. Eles são voltados para a ação. Eles tomam a iniciativa, eles são proativos, são impulsivos, são práticos, autossuficientes, não gostam de delegar o poder. Entre as suas fortalezas, podemos falar que eles fazem as coisas acontecer. Eles param com a burocracia. Eles motivam outras pessoas e também se automotivam a eles mesmos. Entre as suas fraquezas, temos que eles são um pouco insensíveis, são impacientes e têm reações frequentes de ira. O que motiva um dominante? O poder e a autoridade, o sucesso, a liberdade para agir individualmente. Eles gostam de resolver os problemas do seu jeito. Eles gostam da competição e eles gostam da variedade de atividades. Um dos valores predominantes do perfil comportamental dominante são os resultados. Perfil comportamental interativo. Os interativos são pessoas divertidas e sociáveis. Gostam de fazer parte de grupos e contam principalmente com as suas habilidades sociais para conseguir o que eles desejam. Possuem uma necessidade constante de estar em contato e conversar com outras pessoas, podendo tentar aproximar-se de indivíduos menos sociáveis. São considerados emotivos, pois expressam prontamente seus sentimentos e costumam sentir-se mais à vontade com suas emoções do que os demais tipos de perfil comportamental. Qual que é a frase característica dos interativos? As coisas fazem-se do jeito mais divertido. Entre as suas características temos que eles são criativos, eles são intuitivos, eles têm o foco no futuro, eles são distraídos, eles são curiosos, informais, flexíveis. Quais são as fortalezas de uma pessoa interativa? Eles provocam mudanças radicais. Eles sempre estão se antecipando ao futuro. Eles são pessoas muito criativas. Quais são algumas fraquezas do perfil do interativo? A falta de atenção para o aqui e agora. Eles vivem sonhando e esquecem do presente. Impaciência e rebeldia. Não terminam o que eles iniciam. Eles são impulsivos, desorganizados. Eles são motivados pela liberdade de expressão, pela ausência de controles rígidos. Eles gostam de um ambiente de trabalho descentralizado. Eles gostam de ter liberdade para fazer exceções. E eles gostam da oportunidade para poder delegar tarefas e detalhes. Entre os valores de um interativo, temos a criatividade. Perfil comportamental estável. São pessoas persistentes e pacientes. Encaram a vida com ponderação e firmeza e não gostam de surpresas. São adaptáveis e
pouco exigentes. Geralmente demonstram uma intensa lealdade àqueles à sua volta. Possuem um nível incomum de persistência e podem continuar dedicados e interessados em algo por mais tempo do que a maioria das pessoas. Qual é a frase característica de um estável? As coisas fazem-se da maneira mais fácil e com calma. Eles são sensíveis, eles são relacionais, eles gostam da tradição, eles gostam de ajudar, apoiar outras pessoas, eles procuram a harmonia, eles gostam de delegar a autoridade. Entre as suas fortalezas, podemos falar que eles gostam de dar suporte, eles são colaborativos, eles gostam de manter a comunicação harmoniosa, eles desenvolvem e mantêm a cultura empresarial. Eles têm uma comunicação aberta. Entre as suas fraquezas, podemos falar que eles escondem os conflitos. Eles colocam a felicidade acima dos resultados. Eles tendem a ser manipulados nos seus sentimentos. O que motiva uma pessoa estável? A segurança, a aceitação social. Eles gostam de construir o consenso. Eles são motivados para o reconhecimento da equipe. Eles gostam e valorizam a supervisão compreensiva, um ambiente harmônico e um trabalho em equipe. Entre os valores de uma pessoa estável, podemos falar a felicidade e a igualdade. Perfil do cauteloso. Interessam-se por precisão e esmero. Gostam de estruturas e detalhes, tendendo a concentrar-se intensamente nos fatos. Consideram a tradição e a etiqueta muito importantes e esforçam-se para sustentar estes costumes. Tendem a ser sistemáticos em suas atividades e insistem no respeito às regras para controlar o ambiente à sua volta. São moderados e vagos ao lidar com conflitos, podendo adiar tomar uma atitude até que esta seja absolutamente necessária. A frase característica desse perfil comportamental é: as coisas fazem-se do jeito certo. Características desse perfil: eles são detalhistas, organizados, eles são estrategistas, eles gostam do conhecimento, eles são conservadores, eles são, em geral, previsíveis. Entre as fortalezas desse perfil temos a organização, o respeito às regras, e eles são, em geral, muito responsáveis. A consistência, a conformidade e qualidade, a lealdade e segurança. Entre as fraquezas desse perfil comportamental, temos que eles são excessivamente críticos. Têm uma tendência para o excesso de análise. Têm dificuldade de adaptar-se às mudanças. Eles podem impedir o progresso. Eles são detalhistas. Eles precisam ter a certeza e a compreensão exata de quais são as regras. Isso motiva eles. Eles gostam de ter um conhecimento específico do trabalho. Eles são motivados pela ausência de riscos e erros. Eles gostam de ver o produto acabado, do início até o fim. Os valores de uma pessoa cautelosa são a ordem e o controle. Passo número 4. Descubra suas habilidades e talentos. Um talento é a capacidade incomum de uma pessoa realizar tarefas sem sentir cansaço ou aborrecer-se. Quando você reconhece os seus talentos, você reconhece também as suas oportunidades. Todos temos talentos. Se os desenvolvermos corretamente, poderemos utilizá-los para alcançar todos os nossos objetivos de vida. Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para descobrir as suas habilidades são: no que você se considera muito bom, além do normal? O que você aprende com facilidade? Em quais atividades você desenvolvia-se melhor na escola? O que as pessoas admiram e invejam em você?
Há uma diferença entre talentos e habilidades. Uma habilidade é um talento desenvolvido. Não basta com termos talentos. Temos que desenvolver cada um deles. E sempre lembrar que só pessoas habilidosas são bem-sucedidas. Leonardo da Vinci, ele falou, não perca o tempo em áreas em que você não é habilidoso. O verdadeiro sábio sabe escolher a sua ignorância. Ser ignorante no que não concorda com suas habilidades é ser sábio. Quando falamos de caráter e maturidade, temos de nos esforçar por melhorar as nossas áreas fracas. Mas quando falamos de talentos, só temos que focar em desenvolver nossas áreas fortes. Espero que estes princípios simples lhe tenham ajudado na descoberta do seu caminho, sua mensagem, sua vocação. Lembre-se sempre que você é muito grande para decidir trabalhar só por dinheiro. Deixe um legado por meio de seu trabalho. Você nasceu para transcender e continuar vivendo na mente e nos corações de muitas pessoas, mesmo depois de você ter partido, mesmo depois de você ter morto. Grande abraço. Até a próxima.